Olá, povo abençoado da 4ª região eclesiástica. Deus abençoe vocês, a paz do Cristo. Eu sou o vosso novo bispo, o bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos. E esse momento que nós estamos tendo aqui é para que eu possa saudar vocês, me apresentar e também compartilhar algumas informações importantes para o início dessa nova jornada. Jornada essa que começou oficialmente há 15 dias atrás, quando iniciou-se o meu mandato dentro da 4ª região, como superintendente dessa região, como presidente da 4ª região eclesiástica. Função que eu assumo com temor e tremor, mas ao mesmo tempo com muita alegria e convicção de que Deus nos dará os frutos que Ele mesmo quer gerar. E como diz o texto bíblico, frutos que permanecem, frutos consolidados que só glorificam o nome de Deus. E se Deus encontrar em mim e em vocês oportunidade para fazer a sua vontade, ela será feita e o nome dele vai ser glorificado. Mas como eu disse, eu quero, antes de mais nada, me apresentar a vocês. É certo que nós já tivemos um encontro dentro do contexto de 4ª região, no Concílio Regional que aconteceu em novembro do ano passado. Ali eu pude participar de todo o concílio com o bispo Roberto, com a bispo Ideide na ocasião, e pregar no final daquele concílio, onde Deus gerou no meu coração uma palavra para que a 4ª região pudesse entender que todos nós somos projetos dele. Mas oficialmente, como eu dizia, o meu mandato episcopal começou há 15 dias atrás. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, portanto, ministro ordenado da 1ª região, mas trabalhei também na 7ª região. Então, quando a 1ª região deixou de ser uma única região do estado do Rio de Janeiro e virou também 7ª região, eu fui também nomeado pela 7ª região para as cidades de Nova Friburgo e Campos dos Goytacazes. Então, eu sou oriundo do Rio de Janeiro, há 18 anos casado com a Priscila. Temos 3 filhos, o Caio, o Hugo e o Tito. Eu sou criado na Igreja Metodista, mas há 21 anos, completando no ano de 2023, eu sou pastor dessa igreja com muito orgulho e com muita dedicação à obra do Senhor através dela. Mas eu também tenho, antes de dar algumas informações importantes a vocês, eu também tenho algo no meu coração para compartilhar com essa região, ainda que de uma forma breve, mas eu quero compartilhar com vocês esse momento, que é um texto que eu gosto bastante, que está lá em Jeremias capítulo 18, versículo 14, onde Deus inspira o profeta Jeremias a questionar o povo de Israel o seguinte: deixarão porventura as águas que vêm de longe, águas frescas ou frias em algumas versões, e também as águas correntes? Deixarão, portanto, as águas que vêm de longe, águas frescas e águas correntes? Eu gosto desse texto porque ele encontra o povo de Israel num contexto de muitas dificuldades. O povo de Israel estava vivendo um tempo não oportuno e Deus, mais uma vez, levantou um profeta para chamar a atenção do povo e questionar ao povo qual seria a sua decisão mediante a todas as informações que aquele povo tinha de quem era Deus,
do que ele podia fazer e de todas as consequências das trapalhadas que eles já haviam assumido pelas suas más escolhas. E Deus usa o profeta Jeremias para questionar o seguinte: diante de tudo que vocês já viveram, vocês vão deixar mesmo de usufruir das águas que vêm de longe, das águas frescas e das águas correntes? Então, nesse texto, a ação de Deus é comparada, é associada a águas que vêm de longe, águas frescas e águas correntes. Quando a gente pensa em águas que vêm de longe, a própria expressão vem de longe já denota, já manifesta algo que não é comum, algo que não é da nossa competência gerenciar, algo que extrapola a nossa competência, é algo que vem de longe, não é algo caseiro, não é algo de perto, não é algo que a gente está acostumado a manipular, mas é algo que vem de longe. E a ação de Deus na vida do homem e da mulher que anda, que presta-se ao papel de andar com Deus, precisa ser comparado como águas que vêm de longe. A ação de Deus na nossa vida precisa ser essa manifestação inédita, nova, algo que a gente não controla, algo que não faz parte do meu cercadinho, algo que não faz parte do meu tanquezinho, da minha piscininha, do meu baldinho, algo que não é parte da minha lagoa, se a gente for ampliar um pouquinho mais, mas são águas que vêm de longe, coisas que eu não conheço, coisas que eu não administro, coisas que eu não me preparei anteriormente para administrar, coisas que não vêm do ser humano. Essa é a proposta que Deus faz para quem quer andar com Ele. Tem que se abrir para as novidades do Espírito. É como o próprio Jesus falou para Nicodemos, quando ele porque queria saber como é que era andar com Deus, como é que era esse negócio de nascer de novo. São como águas que vêm de longe, ou como o sopro do Espírito, que você só ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. E tem muita gente que não consegue acessar coisas profundas do coração de Deus, coisas tremendas da ação de Deus, porque não se abrem para as ações de Deus que vêm de longe. Porque de alguma forma, isso todos nós temos que dar as mãos à palmatória, a gente precisa reconhecer que as coisas de Deus causam em nós certos calafrios, uma tremedeira nas pernas, aquele buraco, aquele soco no estômago, da coisa inédita, daquilo que você não espera. E por muitas vezes é mais natural para nós escolhermos aquilo que é caseiro, aquilo que a gente já está acostumado a fazer, aquilo que a gente controla. Eu costumo dizer que tem gente que prefere o passado, mesmo o passado que não foi tão bom assim, do que se aventurar no futuro que para ele é o desconhecido. Porque o passado, mesmo naquilo que doeu, naquilo que não foi tão positivo assim, você controla. Você controla os efeitos do passado, você controla as informações do passado, você controla tudo aquilo que já aconteceu como impacto dentro de você, mesmo aquilo que não foi tão positivo assim. Mas o futuro, só Deus sabe como será, só Ele controla. E é por isso que tem muita gente que, não obstante querer muita coisa boa de Deus, nunca acessa e usufrui coisas boas de Deus, porque não se abre para as águas que vêm de longe. Então, nessa oportunidade, se você quer fazer parte de um grupo, se você quer fazer parte de um movimento que Deus vai forjar na quarta região, um movimento de avivamento, um movimento de crescimento, um movimento de edificação e frutos permanentes, então se abra para as ações novas de Deus. Quem sabe o que Deus está esperando para fazer coisas tremendas na sua vida e através da sua vida é tão somente que você diga para Ele: Deus, pode fazer como o Senhor quer fazer, como o Senhor deseja fazer. Eu abro mão de fazer do meu jeito, eu abro mão desse meu baldinho, dessa minha piscininha aqui no meu quintal, para as águas que vêm de longe, que eu não conheço, que causam certo tremor, que causam até um medo na minha alma, mas se vem do Senhor, é boa, é perfeita e é agradável. E Deus também falou para o povo de Israel, através de Jeremias, o seguinte: vocês vão deixar mesmo as águas que vêm de longe e as águas frescas?
em algumas versões frias. Águas frescas significa águas que geram satisfação. Águas frescas significa satisfação, o prazer de andar com Deus. Nós precisamos desenvolver prazer e satisfação em andar com Deus, simplesmente andando com Deus. Porque ninguém vai encontrar satisfação em andar com Deus se não der o passo inicial para começar a andar com Deus, para iniciar uma jornada com Ele. Porque caminho se faz andando. Enquanto você anda com Deus, você vai descobrindo alternativas, você vai descobrindo caminhos com Deus, você vai descobrindo possibilidades, e isso vai gerando harmonia entre você e a ação do Espírito, e por conseguinte vai gerando prazer e satisfação. Lembrando, quero te advertir, que ninguém encontra prazer e satisfação em andar com Deus num primeiro momento. Simplesmente por um estalar de dedos ou bater palmas, você vai encontrar satisfação em andar com Deus. Primeiro vem a sua decisão e a sua disciplina. E com diligência, com a determinação de andar com Deus, de buscar intimidade com Ele, você vai usufruir das águas frias ou frescas, águas que geram satisfação. Se num primeiro momento andar com Deus não gera essa satisfação toda, gera em nós a determinação e a disciplina, ao andar com Deus, ao passar o tempo com Deus, andando e se desenvolvendo espiritualmente, você vai encontrar prazer. Aquilo que Deus tem satisfação vai começar a tomar e encher e preencher a sua vida. E por fim, Deus falou através do profeta Jeremias o seguinte: vocês vão deixar mesmo as águas que vêm de longe, as novidades do meu espírito, aquilo que só eu posso fazer e que vocês não controlam? Vocês vão abrir mão mesmo de encontrar prazer e satisfação de andar comigo? Vocês vão mesmo deixar as águas correntes? Vocês vão deixar mesmo as águas que são correntes, que são recorrentes? Águas correntes ou recorrentes significa a continuidade da ação de Deus na nossa vida. Continuar andando com Deus é conhecer e continuar conhecendo esse Deus. Aquilo que eu já experimentei com Deus foi muito bom e satisfatório para um ciclo. Mas agora que eu estou começando, iniciando um novo ciclo, eu preciso entender igualmente que Deus está me chamando para ambientes mais abrangentes com Ele. Isso não significa que o que eu já vivenciei com Deus até então não serviu ou foi insuficiente. Não, foi muito bom, serviu e foi suficiente para um tempo específico. Mas agora, para uma nova dispensação, para um novo ciclo, eu preciso entender que a ação de Deus é como águas correntes. Elas não param, elas são renovadas. Elas fluem de acordo com os ciclos e com as dinâmicas e com as demandas que Deus nos permite vivenciar com Ele. Então Deus me deu uma porção até então, como pastor, como alguém que trabalhou dentro das igrejas locais, que Ele me possibilitou ser pastor, dentro dos distritos que Ele me possibilitou ser o superintendente, agora como bispo de uma região, com uma visão mais ampliada dentro do contexto institucional. Deus está me chamando para vivenciar com Ele um novo ciclo de relacionamento. Então, a isso, o texto bíblico chama de águas correntes, ações de Deus que não param, ações de Deus que se renovam. E da mesma forma, eu venho aqui exortar e chamar a sua atenção e te animar a experimentar junto comigo o novo que Deus tem para a quarta região. A partir da ação dele, que é puramente dele, que é exclusivamente dele, que é comparado no texto bíblico com águas que vêm de longe. Ao mesmo tempo, eu quero te convidar a buscar tão determinadamente a Deus, a ponto de gerar no seu coração, na sua alma, satisfação, comparado no texto bíblico com águas frescas ou águas frias. E ao mesmo tempo, você buscar em Deus a porção, espiritualmente falando, que Ele tem para esse tempo, para esse ciclo, para essa demanda na sua vida. Porque, afinal de contas,
A ação de Deus é como águas correntes, águas que se renovam e não param. Eu tenho certeza de que Deus vai abençoar não somente a sua vida, a minha vida, mas todos os membros da nossa amada igreja na 4ª região. Eu tenho convicção absoluta de que essa jornada que nós estamos iniciando vai glorificar a Deus em muitos aspectos. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Um outro momento que eu tenho aqui nesse encontro, que é um encontro breve com vocês, é dar uma justificativa, uma satisfação. Quero satisfazer os membros da 4ª região com aquilo que nós estamos assumindo como desafio missionário, nós e todas as regiões eclesiásticas, assumindo como desafio missionário nesse tempo. Para quem não sabe, o Concílio Geral que aconteceu no último ano, no ano de 2022, decidiu desmembrar a região missionária do Nordeste e a região missionária da Amazônia, que agora não é mais Rema, mas 9ª região. Mas o concílio decidiu desmembrar essas duas áreas, a Rema, hoje 9ª região, e a Remini, que continua uma região missionária, e pegar 8 campos missionários, 8 estados, e redistribuir pelas demais regiões missionárias. Então, coube a cada região missionária acolher um campo missionário, que é um estado missionário. Então, coube à 4ª região adotar o campo missionário do Ceará, que agora nós vamos chamar de Campo Missionário Regional do Ceará. Então, guarde isso. Cada região eclesiástica foi desafiada pelo Concílio Geral, que aconteceu no ano passado, a assumir um estado como campo missionário regional. A 4ª região, nós, como Minas Gerais e Espírito Santo, a nós coube adotar o campo missionário, agora chamado Campo Missionário Regional do Ceará. Então, todas as igrejas do Ceará, são 12 igrejas, são 12 comunidades, agora fazem parte da 4ª região. E nós teremos sobre essas igrejas, sobre essas 12 comunidades e sobre esses obreiros e obreiras, a responsabilidade de orar e de supri-los em várias formas que a missão acaba demandando. Então, que toda a 4ª região agora oficialmente fique sabendo que o estado do Ceará e todas as igrejas e comunidades metodistas que ali existem fazem parte, estão incorporados na 4ª região eclesiástica. Então eu tenho brincado com algumas pessoas dizendo que agora eu sou bispo de Minas Gerais, Espírito Santo e também do Ceará. Mas o Ceará como campo missionário regional. Então fique atento a isso. Também quero dizer que eu vou estar nomeando agora, dentre alguns minutos, eu vou repassar a comunicação de quem serão os novos SDs, as novas SDs da 4ª região, Minas, Espírito Santo e o campo missionário do Ceará. Então eu quero iniciar esse momento de comunicações fazendo as nomeações do campo missionário regional do Ceará. Eu não vou ler todas as nomeações da 4ª região, Minas e Espírito Santo. As nomeações foram lidas por mim no Concílio Regional do ano passado. Alguns ajustes foram feitos e após essa nossa conversa aqui em vídeo, as nomeações estarão publicadas no site, as nomeações completas com os ajustes, mas eu farei apenas agora a leitura das nomeações do Campo Missionário Regional do Ceará e dos superintendentes distritais, bem como das assessorias de federações e algumas secretarias. Então vamos lá. Campo Missionário Regional do Ceará, com todas as especificidades e explicações que eu acabei de dar. Central de Fortaleza, Ricardo Pereira da Silva, titular, Paulo Bezerra de Almeida, ajudante, Antônio Kleber Zequeto, ajudante, Paulo Sidney Silva de Souza, ajudante. Ponto Missionário de Cascavel, Maria Lúcia da Silva Rodrigues, titular, e Luiz Rodrigues de Albuquerque Filho, ajudante.
Ponto missionário de Castelo Encantado, Ricardo Pereira da Silva. Congregação de Parque São José, Emerson Valente de Oliveira. Congregação do Leste-Oeste, Oséias Jonas Carneiro, titular, e Erinalda Canuto da Silva Amorim, ajudante. Congregação do Conjunto Palmeiras, Hermínio Daniel da Silva Venâncio, titular, Geraldo Felipe da Silva, ajudante. Ponto missionário de Alto Alegre, Cícera Rodrigues de Carvalho, titular. Ponto missionário de Mundaú, Danilo dos Santos Ferreira, titular, Oséias Jonas Carneiro é o supervisor. Ponto missionário de Tauá, Adésio Tinor de Souza Júnior. Ponto missionário de Tapipoca, Francisco Alberto Silva Júnior, titular, e Oséias Jonas Carneiro, supervisor. Ponto missionário de Acaraú, Hermínio Daniel da Silva Venâncio, titular. Ponto missionário de Maria Tomásia, João Carlos Alves da Silva, titular. Agora eu vou ler as nomeações dos SDs, das SDs, os superintendentes distritais da 4ª região. Lembrando e destacando para todos que me foi passada a informação pelo bispo que me antecedeu, o estimado bispo Roberto Alves de Souza, que todos os superintendentes, todas as superintendentes da 4ª região entregaram suas nomeações no final do ano e, por isso, eu não assumi nenhum SD nomeado pelo bispo Roberto. Então, ficou sob a minha incumbência fazer as novas nomeações dos superintendentes para o ano de 2023 na 4ª região, Minas, Espírito Santo e Ceará. Lembrando que alguém que já for SD e que não vai permanecer SD, não é menos pastor, não foi reprovado na sua ação pastoral por isso, não é menos SD ou não é menos pastor ou pastora por isso. Simplesmente cabe a mim escolher dentre vários colegas pastores e pastoras da 4ª região, cabe a mim ter que escolher alguns para me auxiliarem como superintendentes distritais. Então, não fica aqui nenhuma ação de demérito para ninguém. Simplesmente, eu preciso escolher e como não recebi do bispo que me antecedeu, e foi uma decisão acordada entre nós, nenhuma nomeação de SDs, então eu estou processando essas nomeações agora. Então, vamos lá. Distrito Sul de Belo Horizonte e Norte de Minas Gerais, Reverendo José Pontes Sobrinho. Distrito Norte de Belo Horizonte, Reverendo Marcílio Gonçalves Pereira Filho. Distrito de Juiz de Fora, Reverendo Josni Batista Veloso. Distrito Sul de Minas Gerais, Reverendo Wesley Soares do Nascimento. Distrito Zona da Mata, Reverendo Eduardo Furtado de Oliveira. Distrito Leste da Zona da Mata, Reverenda Maria Rosângela de Oliveira Donato. Distrito Vale do Aço, Reverenda Elizabeth Altino. Distrito Vale do Rio Doce, Reverendo Marco Antônio dos Santos. Distrito Sul do Espírito Santo, Reverendo Gilberto Oliveira Torres. Distrito de Caparaó, Reverendo Lucas Tavares Bezerra. Distrito Centro do Espírito Santo, Reverendo Alexander Mendes Cunha. Distrito Norte do Espírito Santo, Reverendo Marcelo Nunes Martins. Distrito Litoral do Espírito Santo, Reverendo Vanderlei Carvalho da Costa. Campo Missionário Regional do Ceará, Reverendo Ricardo Pereira da Silva. Esses, então, são os superintendentes, essas são as superintendentes da 4ª região. Eu encerro esse momento de comunicação com a região, esse nosso primeiro momento de comunicação, para também informar as nomeações de assessorias pastorais das federações.
Então vamos lá, Federação Metodista de Mulheres, Reverenda Rosimeire Barbosa. Federação de Jovens, assessor, Reverendo Douglas Franco Bortoni. Federação de Juvenis, assessor pastoral, Reverendo Jorge Giovagnoli Paradella. Conselheiros regionais, Tiago Fagundes Teixeira e Kétila Pereira dos Santos Fagundes. Federação de Homens, assessor, Reverendo Jean Luiz Peroni Brandão. As secretarias especiais, algumas ainda estão a suprir. Nos próximos dias eu vou estar processando o suprimento das nomeações dessas secretarias e também de algumas assessorias, mas eu quero ler pelo menos uma assessoria, uma secretaria regional que já está definida, que na substituição do pastor Bruno Rios, que era até então o secretário regional de discipulado, eu estou nomeando como secretário regional de discipulado da 4ª região, o pastor Pedro de Amorim Estrela. As demais nomeações estão, como eu falei, no site da nossa região, onde todos os ajustes que precisaram ser feitos nas nomeações, desde novembro, que foi lido lá no Concílio Regional até aqui, estão já consideradas no site. As demais secretarias e assessorias que estão lá a suprir, como eu já informei, nos próximos dias eu estarei processando essas nomeações. Quero fazer uma oração, quero encerrar esse tempo de comunicação com vocês, meu rebanho amado da 4ª região eclesiástica, na expectativa de que vocês, assim como eu vou orar por vocês agora, vocês orem e me apoiem nesse trabalho, nesse árduo, trabalhoso ministério, mas certamente que gerará muitos bons frutos para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade desses 15 dias que já iniciamos trabalhando à frente da 4ª região e por todos os anos que o Senhor, se for assim da tua vontade, nos dará como trabalho ministerial à frente desse grupo abençoado de Minas Gerais, do Espírito Santo e agora, Deus, acolhendo o campo missionário regional do Ceará. Abençoe, Deus, os superintendentes que agora foram nomeados e nomeados. Abençoe, Deus, as assessorias das federações da nossa região. Abençoe, Deus, cada pastor, cada pastora, cada missionário nomeado para o campo missionário do Ceará, bem como eu peço que o Senhor também abençoe as secretarias nomeadas nesse tempo. Que todos os teus filhos e filhas possam ser sensíveis à tua voz e sensíveis à tua voz, possamos trabalhar, Deus, para a manifestação da tua glória entre nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todo esse tempo. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as muitas consolações do Espírito da verdade sejam mais que abundantes sobre as nossas vidas, sobre Minas Gerais, sobre o Espírito Santo e sobre o campo missionário regional do Ceará, sobre todo o povo de Deus na área da 4ª região, hoje e até o dia do nosso Senhor Jesus. E todos que acolhem essa bênção, onde estiverem, possam dizer amém. Que Deus abençoe vocês. Até um próximo encontro, uma próxima comunicação. Certamente eu vou aos poucos conhecendo as igrejas, vocês me conhecendo, e a gente vai poder interagir para a glória do nome do Senhor. Fiquem na paz.